Documentário. Orientações para o combate ao crime e violência. Fundação José Ribamar. Lunguinho de Desenvolvimento. Edital 110/2025. Programa Devolver para Reparar. Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Pau, dos Ferros, RN. Valores oriundos das transações penais, suspensões condicionais do processo, ANPPS e aplicação de penas pecuniárias nos termos do artigo 43(1) do Código Penal, bem como de composições civis realizadas neste juízo e nas demais varas desta comarca, nos termos do provimento no 99, de 7 de dezembro de 2012, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e SAGERN, ARN. Portaria Conjunta número 46 de 2023, TJ, de 1 de setembro de 2023, e Resolução CNCHR, número 558, de 6 de maio de 2024. Olá pessoal, sou Cláudio Rocha, advogado. Vou falar um pouco hoje a vocês sobre o combate ao crime e à violência em nossa sociedade. A gente sabe que o crime está disseminado, né, e as várias formas de violência também hoje, não é mais exclusividade de cidade grande, chegou nas cidades pequenas, e a gente vai passar algumas orientações hoje aqui para que ajude a sociedade, a família de modo geral. E, de antemão, queria dizer que o combate ao crime ele passa por algumas fases, né? A primeira fase dela é não originar essa pessoa que vai cometer o futuro crime, que seria na própria família, no seio familiar. Sempre procurando orientar, tirar algumas de drogas ilícitas, lícitas, algumas coisas que no decorrer da vida dessa pessoa vai fazer com que ela cometa crimes, né? E aí nós temos a sociedade organizada, que é o Estado, nós temos o Estado para punir eventuais crimes. Então é muito mais fácil a gente trabalhar com a prevenção, né, para que o indivíduo não chegue a cometer esses crimes, do que com a repressão. A repressão ela é custosa, é danosa, eu reconheço o esforço do Estado em devolver essa pessoa que cometeu um crime à sociedade, mas ela gera um gasto e acaba, se a gente fizer uma reflexão simples, né, acaba sabendo que quem paga esse custo somos todos nós, quanto sociedade. Então, a gente tem uma rede hoje de proteção do jovem, a gente sabe que se a gente cuidar do jovem agora, ele não vai ser o criminoso do futuro. Então, é mais fácil da gente cuidar, mesmo com as dificuldades que a gente reconhece, mas é mais fácil a gente prevenir do que punir. Então, a palavra-chave é essa, prevenção. A família ela desempenha um papel, inicialmente, o papel mais importante, que são os pais. A gente não pode deixar de enfatizar isso. Os pais, com essa primeira prevenção, orientando, a criança indo para a escola, adolescente se formando na escola, a escola tem um papel primordial também nesse combate ao crime, né? E a violência, ela existe de várias formas, e na escola, né, o que foi muito disseminado, está sendo muito disseminado hoje, é o crime de bullying, né? Ele foi agravado agora as penas desse crime para o bullying. A gente sabe que ele existe, né? E a gente tem que orientar os pais, os mestres, os professores, conselho tutelar. Existe toda uma rede de proteção. A sociedade tem que entender que ela está incluída nessa rede de proteção. A criança ou adolescente, de combate a esses crimes, essas violências, né? O bullying, como eu já falei, é um deles que acontece nas escolas, e a gente, quanto sociedade, tem que trabalhar com isso, orientar para que esse crime ele tenda a se acabar, diminuir. Acabar a gente sabe que é quase impossível, né? Mas a gente tem que, como sociedade, como profissionais do direito, a gente tem que estar sempre atento, sempre orientando, para que venha isso para um controle aceitável, né, com uma quantidade aceitável. Hoje, essas violências elas estão crescentes, né? O Anuário da Violência, divulgado agora em 2024, referente aos dados de 2023, mostra que aumentou, né? Tanto esse crime de bullying, como o cyberbullying, que é o crime cometido pela internet, né, pelas as mídias, redes sociais. Então, a gente tem que cada vez mais nos esforçarmos, quanto sociedade, profissionais, para que diminua isso, né? Outro crime bastante comum hoje em todo o Brasil, não é privilégio de nenhuma cidade, acontece hoje de norte a sul, como a gente fala, é a violência doméstica, que temos uma lei que fez 18 anos agora, né, de sua criação, que é a Lei Maria da Penha. É uma lei eficaz, a gente sabe disso. Essa violência ela é comum, né? Assim, a gente não pode aceitar isso, mas ela é comum no cotidiano das famílias. Então ela agride a mulher tanto fisicamente como psicologicamente, no patrimônio, diversas outras formas de violência. Então a gente tem que combater todas as formas de violência, engajado, família, escola e sociedade. Ainda no segmento dessa violência, né, desses crimes, a gente sabe que a mulher ela é um ser que sofre muito dessa violência.
né? Essa violência ela é patrimonial, ela é uma das formas de violência muito disseminada em nossa sociedade, ela é sofrida pelas mulheres, né? Então nós tivemos agora esse ano a Lei Maria da Penha completando 18 anos, é uma lei muito eficaz, né? É uma lei hoje bastante trabalhada nas escolas para prevenção dessa violência doméstica contra a mulher, que ela é a física, a mulher sofre violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência e outros tipos de violência, né? Então a sociedade tem que se unir para proteger, né, toda a sociedade e principalmente as mulheres que sofrem essa violência, certo? Essa violência ela chega ao extremo, né? Ela chega ao extremo, né, do feminicídio, foi criada a lei recentemente também sobre o feminicídio. Então o Estado vem fazendo o seu papel de criar as leis, né? E de reavaliá-las, aumentar suas penas, né? Suas punições, mas nós, quanto sociedade, profissionais da área do direito e da área da educação, segurança, então a gente tem que trabalhar por onde é mais fácil para a resolução do problema, que é não deixar ele iniciar. Então a prevenção. É muito importante que a gente entenda que a mulher ela é um ser de direito igualmente ao homem em todas as formas. Então ela não pode sofrer violência nenhuma contra a mulher é para ser legalizada, institucionalizada. Nenhuma. Nem a emocional, nem a psicológica, a física, a patrimonial, nenhuma das formas de violência. Então a gente tem que combater e o melhor combate dessa violência é pela prevenção. Orientação nas escolas, palestras, é o que, por exemplo, a Fundação José Luguinho vem promovendo um debate quanto a esse, para a gente falar sobre um tema tão importante como é esse, a gente tem que agradecer. São atitudes louváveis, assim, que faz com que a sociedade fique mais esclarecida e que só tenha a ganhar, todos. Família, mulher, a mulher como essa pessoa que sofre a violência, mas a sociedade tem que protegê-las. Todos nós, homens, operadores do direito, segurança pública, temos que proteger essas mulheres para não passar por esse tipo de violência do cotidiano. Quero aqui agradecer à Fundação José Ribamar Longuinho de Desenvolvimento, na pessoa do seu presidente, Eugênio de Freitas, por o convite para a gente falar de um tema tão importante para a nossa sociedade, que é o tema de combate à violência, combate ao crime. Quero desejar aqui sucesso a essa fundação, que mostra a preocupação com o cotidiano do nosso município, e isso é extensível ao nosso estado e ao nosso país. O combate a todas as formas de violência tem que ser engajado por todos nós. Olá, sou o Sargento Alexandre, represento a Polícia Militar de São Francisco do Oeste, e venho abordar aqui o tema combate à violência e ao crime. Então, a Polícia Militar é uma polícia ostensiva, é uma polícia que está na rua diariamente para combater o crime. Então, os diversos tipos de crime que possam surgir. Então, essa é a nossa função. Nós estamos disponíveis 24 horas, mesmo com as dificuldades que podem surgir. Esse é o nosso papel. Quando ingressamos na polícia, fizemos o juramento de combater o bom combate. Então, essa missão é seguida à risca aqui pelo destacamento de São Francisco do Oeste. Então, sabemos que a escalada da violência no nosso país tem nos preocupado muito. Então, o Brasil, infelizmente, tem estado nas manchetes das principais páginas de jornais e televisão do nosso país, na questão da violência. Então, vendo o anuário do mapa da violência do Brasil, no ano de 2023, podemos ver que no nosso país houve aproximadamente 46 mil mortes violentas intencionais. Então, é muita gente tendo suas vidas ceifadas. Então, é um problema sério que tem que ser debatido por toda a sociedade. Então, sabemos que essa questão da violência, ela passa por questões socioeconômicas, entre outras, e requer de toda a sociedade investimentos na área da educação, na área do trabalho. Então, requer investimentos em políticas públicas, requer investimentos em moradias, em saneamento. Então, principalmente que as classes menos favorecidas da nossa sociedade é onde estão os maiores índices de violência. Então, buscar alternativas para melhorar esses índices é um desafio a ser seguido por todos, desde a sociedade local aos órgãos constituídos estaduais e federais. Então, aqui em São Francisco do Oeste, a gente tem procurado combater os diversos crimes que surgem. Então, e para isso a gente tem pedido a colaboração da sociedade. Então, lembrando que na Constituição Federal, no artigo 144, ela coloca que a segurança pública, dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos.
Ou seja, todos nós temos dever em contribuir para com a segurança pública. Então, não é só os órgãos, o aparato policial, não apenas o Estado, mas sim todos nós como sociedade. Então, como que eu posso contribuir? Eu posso ligar para a polícia de forma anônima e denunciar um possível crime. Então, você está fazendo seu papel como cidadão. Você está contribuindo para melhorar os índices de criminalidade, de violência. Com relação aqui à sociedade ostense, a Polícia Militar tem intensificado dia a dia a busca para evitar crimes que estão ligados às drogas lícitas, ao alcoolismo. Porque o alcoolismo tem sido porta de entrada para muita violência doméstica. Nós nos deparamos com muitos tipos de ocorrência aqui relacionada à violência doméstica. E muitos estão atrelados ao alcoolismo. Então, é um problema nacional, também local. Então, como vamos lidar para diminuir esses índices? Então, precisamos da colaboração, mais uma vez, de você, sociedade. Então, não se cale. Então, diante de qualquer agressão, diante de qualquer abuso, liga para a Polícia Militar. Diante de qualquer atitude suspeita de alguém ou que possa estar ou praticar algum crime na nossa cidade, liga para a polícia. Não podemos estar em todos os cantos, mas temos um telefone que ele facilita esse contato e essa aproximação com a sociedade para agilizar a solução dessas ocorrências. Então, mais uma vez, o combate ao crime, consequentemente, a redução da violência, requer engajamento de todos nós. Então, Polícia Militar, sociedade, o Judiciário, o Ministério Público. Então, não se cale diante de qualquer abuso, de qualquer possibilidade de crime. Então, a Polícia Militar está aí para ser uma das portas de alternativa para ajudar o cidadão. Vou deixar aqui meu agradecimento a você que assistiu esse vídeo e dizer que a Polícia Militar São Francisco do Oeste está pronta para atender qualquer cidadão oestense. Então, diante de qualquer evidência de crime, não hesite, ligue para a gente, nos procure. Esse é nosso papel, é servir e ajudar a população. Olá, pessoal. Meu nome é Beatriz Diógenes, sou psicóloga de formação e estou técnica de proteção social especial no município de São Francisco do Oeste. Hoje eu vim para falar um pouquinho com vocês sobre o tema Orientações para Prevenção de Combate ao Crime e à Violência. Como a gente atua na assistência social com essas questões, de combater o crime e a violência? Primeiramente, a gente trabalha com a prevenção da vulnerabilidade, porque nós, enquanto técnicos, enquanto profissionais, nós entendemos que a vulnerabilidade social, o ambiente onde você está inserido, questões financeiras fragilizadas, a insegurança alimentar, a insegurança financeira, ela vai levar o indivíduo a cometer determinados crimes, Então a gente trabalha com essas famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. O nosso município, ele disponibiliza de benefícios assistenciais, para que as famílias encontrem essa segurança em meio às dificuldades, para que não levem elas para esse lado do crime e cometer violências também. Nós temos esses programas na educação, na saúde, na assistência social, e a gente vem trabalhando para que se reduza esse número. Outro passo importante, é a promoção da inclusão social. Então, através dos programas de inclusão social, com o auxílio do selo Unicef, com parcerias com empresas, a gente consegue incluir essas famílias, pessoas, adolescentes, que cometeram algum tipo que estão em conflito com a lei, para que elas sejam inseridas na sociedade e tenham oportunidades por igual com as demais. A gente auxilia aqui junto da Secretaria, junto do CRAS, fazendo inscrições para o Enem, a gente auxilia em dúvidas, a gente tira todas as questões que as pessoas tiveram uma vulnerabilidade. Alguém que não tem um computador, um celular para fazer uma inscrição, a gente está ali para ser esse suporte também, porque a gente quer garantir essa inclusão social. Além de que, quando o indivíduo ele é inserido nos nossos grupos do CRAS, do Serviço de Convivência, ele vai ter acesso a tudo isso, com auxílio dos técnicos, das orientadoras, da coordenadora. Também oferecemos apoio psicológico e social, tanto na área da saúde, o apoio psicológico, nós temos psicólogo disponível, lá na nossa UBS, no nosso município, e também no CRAS, a gente faz acolhimento com o psicólogo do CRAS, e aqui na assistência social, caso o indivíduo necessite, eu também trabalho com esse acolhimento. O objetivo, do CRAS, por exemplo, a gente trabalha exatamente com o objetivo de prevenir. A gente faz campanhas durante o ano todo. Por exemplo, 18 de maio, que é a prevenção à exploração sexual e abuso sexual infantil. 12 de junho é a prevenção ao trabalho infantil, que também é um crime. Em julho, também trabalhamos a campanha Menino Bernardo, que está em prevenção aí com a lei da palmada, contra a violência contra as crianças.
e Agosto Lilás, que a gente também trabalha com prevenção à violência contra a mulher, né? Campanhas essas que acontecem pontualmente, mas que durante todo o ano são trabalhadas dentro da assistência social. Nosso papel ele é crucial. A gente está sempre oferecendo apoio psicológico, apoio social, para que as famílias se sintam acolhidas e amparadas. Fortalecimento da comunidade também é um ponto extremamente importante nos nossos planejamentos, né? A gente quer incentivar a comunidade a participar dos nossos conselhos municipais, a comunidade a participar das nossas ações de forma ativa. Então, sempre que a gente vai fazer uma ação, um evento, os nossos usuários, como mulheres, idosos, gestantes, crianças e adolescentes, eles são inseridos nessas ações, para que eles consigam sentir que eles são importantes, para eles sintam que eles estão incluídos em algo, não apenas à margem do que vem acontecendo. Educação e conscientização, né? Programas educativos sobre direitos, cidadania e convivência pacífica. Nós trabalhamos bastante a educação, né, sobre a comunicação não violenta, porque a gente sabe que a comunicação é extremamente importante, a forma que você se expressa, o tom da sua voz. Eles, muitas vezes, ou geram conflitos, ou vão mediar os conflitos, né? Vão reduzir o risco de um conflito. Então, a gente vem trabalhando isso diariamente com os nossos usuários, com a comunidade. Também, intervenção em situação de risco. O que acontece? Muitas famílias vivem em situação de risco, de violência, por exemplo. Chega uma denúncia sobre uma determinada família, onde a gente precisa intervir para que as pessoas consigam conversar, né, de forma mais segura, para que as pessoas consigam fazer acordos, para que a situação não piore, não chegue às vias de fato, né, como a violência física, psicológica, patrimonial. A gente trabalha para prevenir isso, né, junto. Apesar de que a minha função ela está aí também para trabalhar quando o crime ele já aconteceu. Só que ele não para. Não é porque ele aconteceu que a gente vai parar de prevenir problemas futuros também dentro daquela família. Geralmente um problema ele vem acompanhado de outro. Então a gente está sempre aí lutando, continuando para que não pare. Então assim, como eu falei para vocês, a gente vem trabalhando para manter uma sociedade mais segura no nosso município. Todas as nossas ações, elas são feitas em junção com as outras secretarias, as outras políticas públicas, educação, saúde, esporte, lazer, para que a gente alcance o nosso objetivo de forma mais afetiva, né? Para que a gente consiga chegar naquele objetivo fortalecido. Não apenas a assistência social, mas em todos os âmbitos. Quando todas as políticas elas trabalham juntas, entrelaçadas, nós temos um objetivo e um resultado muito mais eficaz. Também trabalhamos com adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa no nosso município. Se o adolescente entrou em conflito com a lei e ele precisa cumprir aquela medida, a gente vai tentando ao máximo fazer com que ele não vá apenas para uma instituição, como acontecia muitos anos atrás, que a gente sabe que essa é a realidade de alguns municípios ainda, que o adolescente é colocado apenas para ser punido dentro de uma instituição. Aqui no nosso município a gente trabalha de forma educativa. O adolescente vai para a instituição, ele vai entender por que ele está cumprindo aquela medida. A gente vai trabalhar a que nível, o que levou a ele a fazer aquele crime, cometer aquele crime, de certa forma, né? E por que aquilo está acontecendo. Mas por que ele não deve mais fazer aquilo? Por que é importante respeitar as regras? Por que a gente tem direitos, mas a gente também tem deveres? Então, a gente trabalha efetivamente isso. Geralmente, as medidas são cumpridas no período de 3 a 6 meses, relatórios são enviados e tudo é trabalhado em conjunto com a equipe técnica, tanto do CRAS, como comigo, como a coordenadora. Também recebemos pessoas em cumprimento de serviço comunitário. Também trabalhamos essa questão da conscientização, apesar de serem adultos, mas a gente não quer que o adulto vá e entenda somente que aquilo é uma punição. A gente quer que ele saia daquela instituição sabendo que ele é um ser humano, que ele foi acolhido, que ele não precisa mais cometer determinado crime, porque ele agora tem a chance de recomeçar. Não foi apenas punido, mas é um recomeço. A gente ressignifica e busca ressignificar cada vez mais os conflitos que vêm acontecendo, em uma forma de apaziguar aquilo que já está tão enraizado na nossa sociedade. E no caso de ou suspeito de violência, ou de você achar que está sofrendo uma violência, ou perceber que um vizinho, um parente, um amigo está sofrendo uma violência, o que a gente pode fazer, lhe oferecer de apoio e de suporte, né? Como é que acontece um fluxo que a gente tem no nosso município. Se isso está acontecendo, caso já ocorreu a violência, você já sabe qual passo a passo a fazer, aí uma delegacia, mas aqui no nosso município a gente gosta de orientar as famílias em questão a isso. Procurou o CRAS, me procurou aqui na Secretaria de Assistência Social e Trabalho e Habitação, e aqui a gente vai orientar o que deve ser feito. O que já aconteceu, o que a gente pode fazer, para onde a gente pode encaminhar. Por exemplo, em caso de crianças e adolescentes, a gente vai encaminhar primeiramente ao Conselho Tutelar do nosso município. Se foi um crime que aconteceu com essa criança ou esse adolescente, a gente vai encaminhar ao Conselho, à Polícia Civil e ao Ministério Público, né? É uma violência contra a mulher. A gente vai orientar, primeiramente, saber se aquela mulher está em segurança. O que precisa ser feito primeiro? Uma medida protetiva, a gente vai acompanhar ela a uma delegacia, a um local que ela possa fazer uma denúncia. É uma pessoa idosa, qual a situação? Essa pessoa, quem está cometendo aquela violência contra ela? É alguém que mora com ela? É um vizinho? É um amigo? É um filho? Um companheiro? Aonde que eu vou denunciar? Lá, quando você procurar a gente lá no CRAS ou aqui na Secretaria de Assistência, cada caso é um caso, é singular. Nós temos fluxos para casos de violência contra criança e adolescente, né?
Temos crianças que já foram acolhidas em instituições devido à violência intrafamiliar, porque o importante é que não se permaneça, assim como temos casos de crianças e adolescentes que sofreram violência, a família foi acompanhada, foi trabalhada pela equipe técnica e hoje nós temos sucesso. Uma família reestruturada, uma criança e um adolescente reinseridos naquela família, assim como temos casos com pessoas idosas também. Diariamente a gente recebe esse tipo de denúncia e o nosso maior objetivo é garantir a segurança. Garantir que a família permaneça junta se ambas as partes tiverem interesse e se a parte que está sendo violentada, a vítima, ela tiver realmente a garantia de que ela vai estar segura. Nosso objetivo sempre vai ser esse, segurança. Resolver um conflito, garantir que as pessoas, que toda a comunidade esteja em segurança, não somente a parte da vítima, mas que quem violentou também tenha conscientização disso, que seja punido, mas que também compreenda o quanto aquilo foi maléfico para o outro, para ele, e tenha a oportunidade de reconstruir e de recomeçar. No nosso município, nós temos um diferencial, algo que sempre somos elogiados durante as capacitações, durante os momentos em que estamos com outras equipes, inclusive com o Ministério Público, com a Justiça. Nós temos uma equipe intersetorial desde 2022, quando foi implantado, né, essa minha função de técnica de proteção social especial. A gente decidiu, enquanto município, gestão, juntos, criarmos esse grupo. Quem compõe esse grupo? Representantes da saúde, da educação, da assistência social, proteção básica e proteção especial, gestão e também a polícia. Nós nos reunimos uma vez por mês, se necessário 2 vezes. Nessas reuniões, a gente leva o que a gente quer trabalhar naquele mês, ações que precisam ser feitas no mês seguinte também, e levamos casos a se discutir. Afinal, ali temos profissionais, né, que têm um dever ético de sigilo, e a gente discute casos para que a gente possa planejar em equipe um passo a passo do que fazer. Nós sabemos que há uma dificuldade de compreender a função do outro, de compreender o trabalho do outro, e nada melhor do que a gente trabalhar junto. É muito difícil somente a assistência levar o peso de uma situação, sendo que aquela pessoa está inserida em todas as políticas. Ela vai para a política de saúde, ela vai para a política de educação, ela provavelmente vai passar ali pela polícia, né? Então, assim, junto com o Ministério Público também a gente tem essa parceria de enviar os casos, de ter agilidade, de quando um caso ele é mais urgente, a gente tem a oportunidade de solicitar que ele seja averiguado com urgência. Também, quanto às varas, né, a nossa Secretaria Unificada da cidade de Pau dos Ferros, que é a nossa comarca de Pau dos Ferros, temos uma boa comunicação, podemos dizer assim. E todo o nosso trabalho, ele vem tendo um retorno positivo, a gente vem trabalhando junto e vemos, cada vez a gente vem criando mais fluxos, porque o município que ele tem um fluxo de atendimento, ele tem agilidade de atendimento. Por fim, quero agradecer a todos que estão assistindo o documentário, quero agradecer o convite da Fundação José Ribamar Longuinho, que trouxe essa pauta de extrema importância, que vem levando educação, vem levando informação para a sociedade. O que a gente precisa é isso, a gente precisa ter conhecimento para saber o que está acontecendo lá nos offices também, dentro das políticas públicas, e saber aquilo que é meu direito, que está ali disponível para mim. Olá, eu sou o professor Aldair Neto, doutor em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, mestre em Letras, pós-graduado em Linguística Aplicada, em Coordenação e Supervisão Pedagógica Escolar. Atualmente eu desenvolvo as funções de coordenador geral da Escola Municipal 7 de Setembro, em São Francisco do Oeste. Falar sobre violência requer iniciar de algumas reflexões de grandes teóricos, e com isso eu inicio essa fala trazendo o Zygmunt Bauman, um filósofo e sociólogo polonês, que escreveu que não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa reação a elas. E aí com isso eu inicio também essa fala, mostrando a necessidade de que a comunidade nunca se cale diante dos atos de violência que explodem gratuitamente por praticamente todos os locais por onde convivemos no nosso dia a dia, para desenvolver as mais diferentes tarefas das nossas vidas. Vamos entender por violência qualquer uso intencional de força ou do poder que ameace alguém ou um determinado grupo, provocando alguma lesão, morte, algum dano psicológico, uma deficiência de desenvolvimento ou algum tipo de privação. E aí é importante que nós tenhamos em claro que o Brasil segue na lista entre os 10 países mais violentos do mundo. É estarrecedor para todos nós, quando a gente pensa que, diante de tantos países, o Brasil desponta nessa posição, e isso significa exatamente dizer que nós temos um problema que se estende de muito tempo. Quando a gente vai olhar para a história do nosso país e a formação social dessa nossa nação, nós já percebemos toda uma história de exclusão e de desigualdades, aspectos que acabam gerando muito mais formas de violência. Então, assim, a explosão
grande da vinda das pessoas para as cidades, né, para os centros urbanos, sobretudo no final do século XX, só poderia propiciar esse cenário, porque muitas delas migraram para os grandes centros, mas sem ter direito a uma moradia digna, saúde e entre tantos outros serviços dos quais nós precisamos para sobreviver. E com isso, foram se formando aglomerados de pessoas que vivem, né, com essas dificuldades, convivem com essas dificuldades e com tantas outras mazelas sociais que meio que empurram as pessoas, de modo geral, para a prática de atos que não são permitidos, obviamente, por lei, e que acabam por gerar essa violência desmedida que a gente tem assistido ao longo dos dias nos telejornais, quando não nas emissoras de rádio, muitas vezes situações de violência que são ali pertinho dentro da nossa própria cidade, independentemente dela ser uma grande cidade ou mesmo uma cidade de pequeno porte. O Atlas da violência no Brasil revelam que as pessoas que mais são vítimas dessa violência são os jovens e os negros. Esses constituem as principais vítimas de homicídios nesse país. Não tem como a gente não fazer essa ligação entre essas questões. E aí, esse mesmo Atlas, que revela a violência no nosso país, diz também que cresceu bastante nesses últimos tempos, a violência contra grupos específicos, sobretudo os homossexuais e a violência doméstica, né? Dos casos de feminicídio, eu estou me referindo à violência contra as mulheres. Então, percebe-se claramente a necessidade de que medidas sejam adotadas e de que cada um de nós façamos a nossa parte. Enquanto escola, né, que aqui represento, sobretudo por desenvolver há muito tempo um trabalho com a educação, a gente tem sim essa preocupação porque todos sabem que aqui e acolá surgem casos de violência de maior gravidade dentro das escolas. E esse tema tem sido um tema de discussão, principalmente depois daqueles casos, né, de homicídios, de tentativas de chacinas dentro da própria escola, provocado, em sua grande maioria, pelos próprios alunos que, por N motivos, acabam entrando nas escolas, tirando a vida de professores, de colegas de sala, situações que todos já conhecem. Então, essa prevenção ela já inicia de uma forma mais enfática dentro das escolas. A outra situação de violência também é o bullying, que recentemente foi criminalizado, e aí agora a gente tenta cada vez mais coibir essa prática dentro do universo estudantil. Mas, de modo geral, eu vejo que, para se prevenir a violência, é preciso que o Estado comece a chegar de forma mais efetiva a essas comunidades mais carentes. Em se tratando de grandes cidades, chegando a esses bairros onde existem pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade. Elas é quem acabam, na maior parte das vezes, enquanto vítimas de todo esse sistema, envolvidas também em situações de violência de grande porte, né? Como a gente tem visto aí, sobretudo em regiões em que a, a ordem, a lei, a polícia, a justiça têm dificuldades de entrar, exatamente em razão de organizações criminosas e que promovem e espalham por todo o Brasil a violência nas mais diversas formas que nós já conhecemos. Então, a gente crê que desenvolver, por exemplo, relações seguras e saudáveis entre crianças, pais, possíveis cuidadores ou responsáveis já é uma forma de prevenção. Desenvolver também habilidades de vida em crianças e adolescentes. Na escola, a gente tem programas que visam mostrar para essas crianças a necessidade da integração social de modo a garantir um futuro melhor. Então, as crianças e os adolescentes precisam pensar no que está por vir e, para isso, se preparar para garantir para si mesmo condições de viver e viver de uma forma mais digna. Esse processo também é um processo de prevenção contra a violência. Outra questão também seria reduzir a disponibilidade do uso do álcool, né? A pessoa alcoolizada, ela perde o sentido, ela acaba se envolvendo em situações inesperadas, desagradáveis, que acabam culminando também em mais violência. Outra coisa seria reduzir o acesso a armas, né? O Brasil já teve, inclusive, no passado, campanhas de desarmamento, onde as pessoas eram levadas a devolver as armas que tinham em casa. Eu acredito que vocês que me ouvem nesse momento sabem que as chances de uma pessoa ser morta durante um assalto, caso a vítima esteja armada, acaba sendo maior do que aquela que não tem nenhuma arma ali no momento da abordagem. Então, assim, na escola, repito, a gente tem essas discussões, elas são paralelas, quando não relacionadas a alguns conteúdos temáticos, mas os professores sempre planejam e tentam mostrar que a violência não leva a lugar nenhum. Infelizmente,
Muitas vezes ali dentro da escola é feito todo esse trabalho, fora dos muros da escola a gente não tem como medir, como controlar, como estar próximo para evitar qualquer coisa que seja. Mas a educação ainda é mesmo o caminho, né? Para que a gente possa preparar essas crianças, esses adolescentes que lá estão, pensando na possibilidade da construção de um mundo melhor, mais pacífico. E aí eu encerro essa minha fala trazendo o que disse um dia o Nelson Mandela, né? O Nelson é o pai da moderna nação sul-africana, líder, né, do regime de luta contra o apartheid. É uma história que se pode ver, porque é muito bonita. E o Nelson disse que a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Então é nisso que a gente se prende, e aí eu encerro exatamente fazendo esse convite a todo mundo que, assim como eu, faz educação, não esquecer desses temas que são intrínsecos à vida de todos nós, porque está presente, como disse, nas mais variadas situações e lugares, né, inesperados, é algo que a gente não tem como fazer uma previsão, mas que se empenhe nessa luta, porque o que nós não podemos é banalizar, achar que está certo, que não tem o que ser feito, que é assim mesmo. Esse discurso ele é muito ruim para quem tem uma perspectiva da construção de um mundo mais justo, mais igualitário. É isso.